Olá, sejam bem-vindos a mais um Integralidade em Foco. Esse episódio vai ser uma continuação do episódio anterior, que iniciamos a nossa conversa falando sobre assédio e abuso. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Andressa, sou terapeuta reikiana, com atuação e direcionamento para o autoconhecimento e independência pessoal. E sempre venho compartilhando um pouquinho do que eu sei e do que eu vivi com vocês. Dando continuidade, relembrando que a gente falou assim bem por cima, quando eu percebi esse padrão de medo que me tirava da sociedade e o meu negacionismo, vamos dizer assim, a feminilidade, né? Não queria ser feminina para não ser vista como objeto, para não me portar como mulher em sociedade, para não sofrer esses tipos de atitude masculina, geralmente masculina. Dando continuidade, quando eu entendi, ao ver essa reportagem, quando eu entendi que a roupa ou as atitudes não tem nada a ver com o que o outro faz porque ele quer, porque ele se acha no direito e ele se dá a liberdade de fazer. Eu comecei a liberar esse padrão, né? Eu comecei a me portar mais como mulher, ser mais feminina, aceitar melhor essa feminilidade e me portar como resistência, vamos dizer assim. E eu tenho até hoje uma atitude que eu desenvolvi como resistência e que ninguém entende, e eu falo que é por outro motivo, mas eu vou revelar pra vocês agora o motivo. E agora minha família vai entender o porquê. Quando eu entendi que eu queria ser resistência, eu comecei a não usar sutiã. Gente, isso pra mim é um ato de resistência. Pode ser que não tenha nada a ver, ou pode ser que tenha tudo a ver. Porque quando eu não uso, pra mim é uma parte do corpo normal em qualquer mulher. Mas é objetificado, né? Então os seios, que geralmente a gente usa para amamentar as crianças, os bebezinhos, é objetificado e é um desejo masculino. Quando eu entendi isso, eu parei de usar sutiã e não é que ele fique à mostra, mas que ele marca, né? A roupa marca. E isso é um ato para mim de resistência, para mostrar para mim que o que eu visto não tem nada a ver com a atitude do outro. O outro só faz o que ele acha e o que ele quer fazer. Se eu uso sutiã ou não, se ele quiser se dar a liberdade de fazer algo contra mim, ele vai fazer, eu estando com sutiã ou não. E eu percebi também, como ato de resistência, que quando eu estou empoderada e eu me coloco no meu lugar em sociedade, entre aspas, é como se o outro baixasse a bola dele, né? É mais fácil para uma pessoa passar por certas situações quando ela não fala, né? Quando a outra pessoa ela se cala e ela aceita, é mais fácil ela passar mais vezes por essas situações. Sabe aquela história quando a gente vê nas reportagens, né? Que a pessoa é ameaçada de falar, às vezes por ser pessoa conhecida, né? A pessoa que sofre essa violência, ela é ameaçada de falar, né? Se você falar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, o ato de ficar calada acaba contribuindo cada vez mais. Então, o ato de você se tornar invisível acaba contribuindo cada vez mais. Então, quando você escancara a realidade,
você envergonha o outro pela atitude dele, ele se diminui, ele se retrai, ele se contrai. Então, o fato de eu fazer isso todos os dias é para mostrar para mim todos os dias que o que eu visto não tem nada a ver com a atitude do outro. O outro só faz o que ele acha que ele pode, o que ele acha que ele deve e o que ele quer fazer. Continuando, quando eu me portava mais feminina, então eu já não negava tanto esse padrão. E em relacionamento eu não conseguia perceber, mas quando eu saí de um relacionamento, eu comecei a perceber outro padrão, que inicialmente estava relacionado a isso, mas não somente a isso, tá? Quero que vocês entendam isso. Estava relacionado a isso, mas não somente a isso. Em relacionamento eu me sentia segura para ser quem eu queria ser, porque eu tinha uma pessoa do meu lado, né, que me aceitava como eu era, que me ouvia e tudo mais. Quando eu saía desse relacionamento, continuando feminina, eu continuava a me sentir desprotegida. Então eu só me sentia protegida ao lado de um homem. Porque na minha cabeça, na minha mentalidade pobre, pobre de pensamento, gente, de ideia, essas coisas. Eu achava que um homem não mexia com a mulher de outro homem. Que é assim que é ensinado pra gente, erroneamente também. Mas enfim, continuando. Dentro de um relacionamento sendo feminina, eu me sentia segura. Fora de um relacionamento sendo feminina, eu não me sentia mais segura. Entende? O que eu fiz por muito tempo foi... como que eu vou dizer? Foi engordar. Foi a minha capa protetora ali, era a gordura. Então, o outro olhava para as minhas curvas, então eu precisava engordar para remover essas curvas. Porque eu já não queria mais usar roupas masculinas. Eu já tinha acostumado a usar roupas femininas e já tinha aceitado dentro de mim a feminilidade, que eu gosto, mas eu reprimia por conta dessas atitudes. Então, para não regredir nas atitudes, para não regredir na minha feminilidade que eu já tinha aceitado, inconscientemente, tá, gente? Eu engordava cada vez mais para não passar despercebida, mas para não ser desejada. Porque na minha cabeça, as mulheres gordas, elas não são tão desejadas quanto as magras, porque é assim que é ensinada pra gente a sociedade. Então, pra mim, inconscientemente, tá? Falando, tudo isso que eu tô falando pra vocês na época era inconsciente. Eu só vim ter esse entendimento há poucos anos atrás e eu venho compartilhar com vocês. Então, inconscientemente, eu engordava cada vez mais para tirar essas curvas que eu sempre tive. Então já não bastava ser uma mulher branca, porque o negro não é tão bem aceito em sociedade. A gente vai falar isso mais pra frente. Né? Então tem que ser branca, tem que ter cabelo liso, tem que ser loira, tem que ter olhos claros, tem que ter curvas, né? É tantas imposições, como se fôssemos produtos, né? Eu escolho o produto de acordo com o que eu quero e eu uso esse produto da forma que eu quero. É mais ou menos isso. Entendendo isso, eu via que eu engordava cada vez mais para passar despercebida. Então, antes, nesse padrão de medo, eu me vestia masculino para, entre aspas, me passar como um homem. Não que eu fosse um homem, mas que eu já não despertaria tanto desejo de passar por certas coisas.
Depois que eu resolvo esse padrão, eu entendo que eu ainda não me sinto totalmente segura, então eu engordo. Então, antes a minha capa era a roupa masculina. Agora a minha capa de proteção é a gordura. Tá? A gordura ela veio para mim não somente como proteção contra esse tipo de atitude, tá? É um dos motivos. Foi um dos motivos. Hoje eu ainda tenho sobrepeso, mas por outros motivos que eu venho falando mais pra frente, outros assuntos. Então eu usava 2 capas em formato diferente, mas pelo mesmo motivo. Medo de sofrer abuso, assédio e tudo mais. Por parte masculina. E pra gente é ensinado da certa forma, né? Um dia aleatório, uma pessoa qualquer vai te sequestrar, vai te levar sei lá pra onde, vai fazer o que quer com você, ou vai te matar, ou vai deixar você ir embora, sei lá como, né? Como você sobreviver, né? Enfim. É assim que é ensinado pra gente em sociedade. O que é um abuso? Mas a gente não percebe que a gente sofre isso desde a infância, porque olhares e atitudes são assédios que podem evoluir para um abuso, né? E não é falado pra gente também que também temos essas pessoas dentro de casa ou na família. Então pode ser um pai, um padrasto, um avô, um tio, um irmão, né? E pelas estatísticas, geralmente são essas pessoas, mas isso não é ensinado pra gente. O porquê, aí a gente tem que saber, né? Será que compensa para certas pessoas ensinar esse tipo de coisa, né? Porque é complicado. Educação é poder, né? Consciência, estudo, tudo isso nos dá poder, né? Poder de questionar, poder de não viver, poder de nos retirar de certas coisas ou poder falar, da mesma forma que eu tô falando com vocês agora. E quando eu fui crescendo, entendendo que não existe somente esse tipo de abuso, mas também existe tipo de patrimônio, né? Ou também psicológico, que eu tenho certeza que a mulher, todas as mulheres já passou pelo menos por um tipo ou vários deles. E para quem é mãe, então, o psicológico eu acho que sempre está presente. Ou sempre ou em um tempo específico da ou da gestação ou da educação dos filhos. Então, para finalizar esse tema e esse episódio também, que já ficou longo demais, eu gostaria de ressaltar para vocês o quão importante é a educação sexual. O quão importante é você se educar e educar os outros, os seus filhos, os seus sobrinhos, a falar o que eles veem, a falar o que eles sentem, porque eu via os olhares, eu sentia que não era alguma coisa boa, mas eu não sabia falar. E eu também não me sentia segura em falar com outras pessoas, porque eu não sabia o que era. Então, muitas vezes, a criança passa, ou o adolescente passa por certas situações que ela não se sente segura em falar, ou ela também não está entendendo o que está acontecendo e ela não quer incomodar, né? Já que ela não sabe o que está acontecendo, para que ela vai falar algo que ela não sabe nem o que é? E aí pode ir evoluindo, né, desse assédio para esse abuso. Pra gente ficar atento a gente, ao que a gente passa dentro e fora de relacionamento, dentro e fora de casa, porque esse tipo de abuso está presente, mas muitas vezes a gente não percebe. Ou a gente percebe e não entende, ou a gente percebe e entende e entra em negação porque a gente não quer ver, não quer lidar, né? Então,
eu gostaria muito de ressaltar com vocês a educação sexual desde a infância. Gente, eu venho trabalhando com o Nicolas desde a infância, a educação sexual. Eu vou falar em um outro episódio sobre isso, como eu fiz, como eu faço. Tá? Eu não estou ensinando para ele a fazer sexo, não. A gente não ensina o outro a fazer sexo, né? Ninguém ensina ninguém a fazer sexo, a gente aprende sozinho lá na hora. Mas educação sexual é você ensinar sobre o órgão, ensinar a higienizar, ensinar como manusear. No caso do Nicolas, que é a infância, ele é criança, então eu ensino para ele quem pode, quem não pode. Ensino para ele a falar se alguém encostar sem a permissão. Entende? Isso é educação sexual. Eu venho falando mais em outro episódio que esse já tá enorme. Então, para finalizar, só ressaltando, estejam atentos a vocês, às crianças, aos adolescentes, todo mundo ao redor e a você principalmente. E se você passou por isso, consciente ou inconsciente, eu venho trazendo as minhas atitudes para que você perceba que talvez você esteja passando por isso, de querer se portar mais masculino ou de querer engordar inconscientemente para se sentir protegida, para se sentir segura. E eu venho falando para você que isso não vai te deixar segura, né? A gordura ela não deixa a gente segura, ela só é uma ilusão. E que a gente precisa trabalhar nisso. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ficou um pouquinho longo, mas é preciso ser dito. E aí eu venho sempre destrinchando para vocês entenderem que às vezes umas atitudes que a gente tem ou algumas não atitudes pode ser algo muito profundo, pode ser algo muito enraizado e que a gente não tem noção, que a gente está sendo só levado contra a maré e que às vezes pode ter acontecido há tanto tempo que a gente nem lembra e tá tão automatizado pra gente, às vezes uma compulsão alimentar, às vezes um querer só ficar dentro do quarto ou só ficar na cama. A gente passa por N situações que pode ser desencadeado por esse motivo. E pode ser desencadeado por outros motivos também. Aí é só para você analisar, ficar atento e se quiser ajuda, estamos aqui. Tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Já ia esquecendo. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras mulheres, outras pessoas, peço que compartilhem e eu ficaria imensamente grata, imensamente feliz. Eu acho que esse tipo de conteúdo deveria ser assim disseminado livremente, né? Porque essas atitudes são padrões que às vezes a gente tem que a gente mesmo não percebe. Então eu sempre venho compartilhando um pouquinho das minhas vivências e experiências justamente por isso. Porque algo que eu vivi, que eu passei, pode agregar no seu autoconhecimento. E é para isso que eu tô aqui. Beijinhos, tchau, tchau. Até a próxima.